Glória a Deus. Meus amados irmãos, nessa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estar aqui, nesse sabadão tão abençoado, para ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ministrar uma palavra que o Senhor nos dera ao nosso coração, no livro de Êxodo, capítulo 32, que diz apenas um verso. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, juntou-se o povo a Arão, dizendo-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, para quanto este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Moisés, o homem escolhido por Deus, o homem selecionado por Deus. E este homem, ele subia ao Monte Sinai para conversar com Deus. Não que ele não pudesse conversar com Deus em qualquer lugar, sim, mas teve um lugar específico que teria coisas para Moisés conversar com Deus, e em particular, sozinho com ele. Mas nessa trajetória, para Moisés chegar neste Monte Sinai a segunda vez, o povo que estava no Egito, o povo que clamou por mais de 430 anos, para que Deus mandasse um libertador. Libertador esse que tirasse do fardo pesado do rei Faraó. Mas nessa trajetória toda, algumas coisas aconteceu para que Moisés tirasse este povo hebreu do Egito. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E Jacó, tendo filhos, José e mais outros filhos. E Deus agora mostra a José um sonho, que onde ele estava malhando feixes de trigo, e onde o feixe de José se levantava, e os feixes dos seus irmãos se prostravam a José. É uma trajetória muito longa para nós chegarmos no profeta Moisés. E sendo assim, Deus dando o sonho a José, José conta aos seus irmãos, e os seus irmãos já não gostam da atitude do sonho que José teve. José não interpretava sonho, mas José era apenas um sonhador que o Senhor lhe dera este sonho. E logo mais o Jacó, o pai de José, chamado agora o nome de Israel, agora prepara uma túnica de várias cores e dá ao seu filho amado José. José era um homem exemplar, era um jovem que buscava a presença de Deus, era um homem que tapava as brechas para não cometer algum delito. Por isso o amor de Israel, Jacó, era tanto com José. E vejamos bem que o amor de uma pessoa fraternal, seja o pai com o filho, sim, se é filha, é um amor muito bonito, um amor muito importante, porque aquele que busca a presença do Senhor, ele sempre achará algum favor. Jacó, vendo que o seu filho José, um homem obediente, prepara e dá uma túnica de várias cores. Por essa túnica, os seus irmãos, os filhos de Jacó, já ficam com inveja de José. Mas nós percebemos que, porque José recebeu essa túnica, porque José era um homem sincero, era um homem temente ao Deus de Israel. Os seus irmãos cometiam alguns delitos e desagradava ao seu pai Jacó. E José depois, em uma festa, onde estava um banquete com seu pai Jacó, sua mãe, seus irmãos e todo aquele povo que vivia ao redor de Jacó, ele teve outro sonho. Sonho esse que ficou indignado os irmãos Jacó
e até a mãe de José. Ele contando agora os dois sonhos, disse: eu tive um sonho onde estávamos no mato, ou seja, estávamos atando ou estava colhendo o trigo, e quando meu molho já estava grande, o de vocês também, dos meus irmãos, e o meu se levantava, porque quando você colhe um feixe de trigo, você coloca ele deitado, não coloca ele em pé. E de repente José diz que o molho dele se levanta e o dos seus irmãos se prostra, ou seja, se deita perante o molho de José. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E disse mais: eu tive outro sonho. Eu tive um sonho que o sol, a lua e as estrelas prostravam todos a mim. Agora Jacó, Israel, o pai de José, disse: José, porventura, que sonho é esse que tu tiveste? Porventura, teus irmãos, tua mãe e eu iremos te prostrar a ti, José. E José disse: eu não sei, meu pai. Eu tive só esses dois sonhos. E a trajetória de José é uma trajetória muito difícil, porque agora os irmãos ficam perseguindo José. E Jacó, em uma certa ocasião, pede para José ir onde estão os seus irmãos, ver o que eles estavam fazendo, se estava cuidando bem das ovelhas, para trazer notícia para o seu pai Jacó. E José indo para lá, os irmãos tramam a morte de José. Mas neste momento, o Deus de Israel estava livrando José da morte. Então coloca José dentro de uma cisterna, tira a túnica de José, deixa só José com a roupa de baixo, e nessa hora passam os mercadores e eles vendem José como escravo. Nesse texto nós vamos ver que quanta falta de amor dos seus irmãos. Vendeu seu próprio irmão por algumas moedas. Tirar o seu irmão de perto do seu convívio. Tirar o seu convívio com seu pai e com sua mãe. Por conta de uma túnica, por conta de dois sonhos que José teve. Aleluia. Você está entendendo essa mensagem? Talvez você esteja sendo vendido, talvez você esteja escanteado, talvez você esteja sendo humilhado, mas uma coisa eu te digo: não te preocupa, que o Deus de Israel está contigo nessa peleja. E nesta peleja não tereis que pelejar, mas se você dobre seu joelho e Deus dá resposta a você. José é vendido, é levado como escravo para o Egito. E agora os seus irmãos matam um cordeiro, ou seja, um cabrito, pega o sangue, salpica na vestimenta de José e chega a Jacó, o seu pai. E diz assim: porventura esta túnica não é a túnica do teu filho? Veja que ironia eles fazem com José. Eles poderiam dizer: é a túnica do teu filho, o nosso irmão? Jacó reconhece e diz sim. E talvez uma besta feroz e matou José. Ele estava enganando o seu próprio pai. E a Bíblia diz que o Senhor não habita onde tem mentira. O Espírito é santo, é verdadeiro. E você que está ouvindo esta palavra, o Senhor está cuidando de ti. Se você esteja sendo vendido, seja caluniado, ou você esteja sendo escanteado. José é vendido, chega no Egito, vai na casa de Potifar, e lá José é um homem íntegro, um homem sincero, um homem reto. Acontece coisa na vida de José, e José agora vai para o calabouço. Mas José não perdeu a sua integridade, não perdeu a sua servidão a Deus, ele não pecou, não errou. E na prisão José prospera. E lá dois
homens têm cada um sonho. José interpreta os 2 sonhos, se cumpre os 2 sonhos. E futuramente aquele homem já vai ser copeiro do rei e vai trabalhar no reinado do rei Faraó. E sendo assim, José continua na prisão, prosperando na prisão. E de repente, aquele Faraó, que dizia grande, que tinha astrólogo, que tinha adivinho, que tinha encantador, e teve um sonho, 2 sonhos. E nesse sonho, ele viu 7 espigas gordas, 7 vacas magras, 7 vacas magras, gorda e magra, e 7 espigas magra e gorda. Aonde esta palavra ficou no seu coração e o sonho. Ele chama agora os adivinhos, chama os encantadores para interpretar